bater um papo, vamos começar o nosso bate-papo, né? Eu queria passar a bola para o Jean falar sobre ele. Jean, seja bem-vindo. Se apresente aí, meu Obrigado, amigo. Paulo. Estou aqui com o Paulo na Audice já faz alguns anos, né? E a gente vive no dia a dia do mundo rental também, com a parte das locadoras, mais a parte fiscal, né? Então sai uma legislação nova, sai alguma coisa nova para fins tributários e fiscais, aí eu entro. Então essa parte legal da tributação, dos impostos, das retenções, eu que trato aqui com o Paulo. Então hoje a gente vai falar justamente disso, né? Um tema que a gente sempre traz. Os clientes começam a perguntar, a gente fala, não, vamos fazer uma live, vamos fazer um podcast, justamente porque fomenta muito, né, dúvida, e aí a gente traz para vocês, que são locadores. É isso aí. Ô, Jean, eu queria destacar o Eládio, que é o presidente do Sindiloc São Paulo, acabou de entrar. Parabéns, Eládio. Obrigado aí por nos prestigiar. É o cara aqui de São Paulo, do mundo rental, das locadoras de carro. E é muito bom ter você aqui. Inclusive, amanhã, Eládio, a gente vai com a doutora Vanessa Budi falar de temas que envolvem aí a questão sindical, né? Trabalhista. É bom você dar uma olhadinha amanhã. É uma live que já está pronta num podcast. E ele vai responder se pode ou não pode fazer o que a doutora vai compartilhar. Então, pessoal, vamos começar o nosso bate-papo. Pessoal que for aderindo aí, a gente vai falando. E é o seguinte, por que a gente está trazendo esse bate-bola? Existe um tema que eu estou aqui com ele na minha tela, que não é novidade para você. Retenção de órgãos públicos. As locadoras, principalmente de carro, mas equipamentos também, quando atende um cliente órgão público, esse órgão retém os impostos. Você já sabe isso desde criancinha. Mas o que aconteceu? Saiu uma novidade que o Jean vai compartilhar com a gente, que está dando a maior confusão. É uma novidade que não é nova, mas mudou, eu diria que os atores desse cenário se mexeram e foram acrescentados alguns atores. E a legislação, para tentar nos ajudar atrapalhando, colocou alguns pontos que está gerando a maior confusão. Então, a importância desse bate-bola é para você orientar o seu faturamento e o seu financeiro, tá? Então, Jean, eu estou aqui com as nossas colinhas, com as nossas perguntas. Então, eu queria que você já desse um geral sobre essa retenção ampla. O que é a retenção ampla, a retenção do IR, essa retenção que a instrução normativa é a 2145, está trazendo aí de confusão para o segmento. É isso aí. Então, o que aconteceu, né? Como você disse, não é uma novidade para todo mundo. Quando as empresas, as locadoras, locavam para órgãos federais, o que acontecia? Esse órgão federal, ele fazia a retenção do imposto de renda. Por quê? O órgão, ele entende o quê? Se esse imposto de renda vai voltar para mim de qualquer forma, eu sou o órgão federal, em vez de eu te pagar e você me pagar de volta o imposto de renda, eu, na hora de pagar a sua locação, o fornecimento de locação que você está me entregando, eu já retenho. Então não era novidade para quem tinha como cliente órgãos federais que haveria a retenção do IR. E aí o que aconteceu? Saiu uma decisão do STF, né? E aí a Receita acatou essa decisão e inclusive lançou a instrução normativa que você já falou, a 2145, que é o quê? Os órgãos municipais e estaduais também vão passar a fazer a retenção do imposto de renda. Então, para você que tem uma locadora ou para prestador de serviço, como o Paulo falou, todas as empresas em geral vão ser afetadas, tá? Então, o seu cliente, ele é um órgão municipal, ele é um órgão estadual, ele vai começar a reter na hora de te pagar o imposto de renda, tá? Então, é uma novidade para quem tem esses clientes, tá? Então, já aloquei lá 100 mil reais para uma prefeitura, coloco para a prefeitura de São Paulo. A prefeitura de São Paulo é minha cliente na minha locadora. Ela vai me pagar um valor residual e já vai reter o imposto de renda, tá? E por que os órgãos, né, estaduais e municipais se movimentaram tanto? Porque essa
retenção, essa decisão do STF, ela traz que as retenções de IR feitas ficam para o cofre do doente. Então, por exemplo, eu prestei lá um serviço, uma locação de 100 mil reais para o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo vai me pagar um valor, sei lá, 95 mil reais e reter 5. Esse 5 mil, ele não vai mandar mais para a União. Ele já vai ficar para ele, tá? Então, o fruto da retenção do imposto de renda vai ficar dentro do município e do Estado. Então, toda Jean, vez que você ser... Oi, desculpa. Deixa eu te travar um pouquinho para ficar mais fácil para o público que está nos assistindo compreender, porque é um assunto, tudo que é tributo nesse país é confuso. Quando entra o STF, né, é melhor nem complementar. Perfeito. Então eu queria saber o seguinte, como é que era antes? Antes era o quê e agora virou o que lá? Isso. Antes, somente os entes da União, né? Então eu faço uma alocação para a União. São entes? Entes são os clientes? Entes são os clientes da locadora, é isso? Os clientes das locadoras. Então, quando o cliente for ao público. A Receita Federal, eu coloco para a Procuradoria-Geral da União, por exemplo. Então, a Procuradoria, na hora de me pagar, ela retinha o imposto de renda. Tá? Uhum. Agora, eu coloco para a Prefeitura, não tem nada a ver com a União, Paulo. Essa Prefeitura vai reter o imposto de renda. Então, você está dizendo que antes da instrução normativa, só órgãos federais é que arrancavam da locadora a retenção do IR. Perfeito. Agora, nesse cenário, entraram mais dois protagonistas, a prefeitura, as prefeituras e os estados, é isso? Se o estado for cliente e uma prefeitura, ela vai reter. Entendeu? Entendi. Se o cliente da Você que locadora está nos ouvindo aí, o Estado, aí sim, ele também vai reter o IR. Então, para qualquer órgão público, vai ter retenção de IR. Ah, entendi. Então vamos avançar. Eu queria dar as boas-vindas aí para o Aladim, é isso? Aladim, opa, nome bacana, hein? Seja bem-vindo, boa noite aí para você. O Eladio está nos ouvindo, né, Eladio? Você mandou uma solicitação, você quer participar para dar um oi, depois eu tiro você, seria isso? Dá uma sinalização aí. Ele é o cara, é o presidente do Sindiloc, e a gente quer destacar sim. Ô, Jean, só me dá um alô aí, tá, Eladio? Manda uma mensagenzinha se é isso, e eu coloco você aqui para participar um pouquinho, tá? É o seguinte, Jean, eu vou avançar um pouquinho. Isso que você está dizendo é novo, é lógico. O que é novo, isso que eu queria bater, que você confirmasse. Está tendo uma maior confusão. O pessoal está achando que é algo novo. Na realidade, não é que é novo o tema, é que incluíram mais protagonistas. É isso. É isso mesmo. A retenção, ela sempre existia, mas quem fazia era quando o seu cliente era um órgão federal. Agora, se o seu cliente é um órgão municipal ou estadual, ele também vai fazer. Agora é o seguinte, Jean, estão falando por aí, não sou eu quem disse, eu estou se espalhando, compartilhando o que falaram, que não, agora vai ter que reter 15%. É fato 15%. Ou é fake isso? Isso daí é fake, tá? O que acontece? A legislação, ela deu uma complicada pra gente, Paulo. Ela diz que as locadoras, né, quem fornece para esses entes agora, vão ter que reter conforme uma tabela. Aí você olha lá na tabela, qual que é a alíquota? 4,8. Então é importante a gente deixar claro para todos os locadores aí, tá? Sempre que você fornecer para um órgão municipal, estadual ou federal, a retenção vai ser uma alíquota de 4,8. Ponto final, tá ok? Acontece que a legislação complicou isso. Ela trouxe lá no texto dizendo que essa alíquota de 4,8, ela foi achada mediante a determinação de 15% do percentual do presumido. Ou seja, ela tentou explicar uma coisa que não afeta em nada a empresa, entendeu? O que importa para a empresa? Quanto de alíquota eu vou ter sobre o meu faturamento para esse órgão? Vai ter 4,8. Ah, mas como que foi achada essa alíquota? Qual percentual a Receita aplicou para chegar no 4,8? Não faz diferença. Então, os 15%, pessoal,
esqueçam, tá? Não existe retenção de 15%. A retenção ela é de 4,8% para as locadoras. Entendi. Quer dizer, algo que estava já consolidado na cabeça da locadora, que é retenção ao órgão público, é 4,80. Aí ele foi tentar explicar que no seu que lá você multiplica por 15%. E aí chumbou na mente do dono da locadora. Até eu, quando tive contato, né, permita-me falar até eu, né, como se fosse mais do que os outros, eu gerei uma confusão. Então ele foi tentar explicar e aí melecou toda a cabeça de todo mundo. Porque o que acontece? Os locadores eles vão entrar lá na legislação. Saiu uma coisa nova, vamos ver. Na hora que ele olha o texto, retenção, olha duas palavras, né? Retenção 15%. Pronto, assustou, né? Mas não, o que ele diz é, siga a tabela fala 4,8%, e aí ele trouxe esse 15% mais para complicar mesmo, porque não tem justificativa, né? Entendi. Tá bom, Júnior. Deixa eu avançar aqui. Diogo Cavalcante, seja bem-vindo, Diogo. Obrigado aí por nos prestigiar. E olha só, Júnior, eu estou aqui com a colinha e... Outra confusão, né? Essa confusão eu já ouvi, inclusive no último curso que a gente deu aqui da Audit, né? Aliás, aproveitando, no dia 27 de março, a Audit ela tem uma academia que treina aí o pessoal das locadoras, que é a Audit Academy, olha que nome chique. Nós vamos formar a 15ª turma. Depois você dá uma fuçada aí na nossa rede, você vai ver. Então, dentro do último curso, Jean, o que foi falado? Falou, não. Agora é o seguinte, nós estaremos sujeitos à retenção da prefeitura no ISS, porque agora a prefeitura vai reter. E não só isso, olha o que eu vou ver, Jean, que não vai ser nem 5%, vai ser 15%. É isso mesmo? Não. Então, essa é uma das confusões, tá? Então, pessoal, o que tem de novo, a instituição normativa, ela trata somente do imposto de renda, tá? Então, tudo isso que a gente está falando aqui do 4,8%, do 15% que foi uma baboseira que fizeram, isso daí se trata de imposto de renda. Se a sua locadora é como que a gente chama, né? Locadora pura, então você loca só o veículo para um órgão municipal, ou um órgão estadual ou federal, você não vai ter retenção de ISS feito pela prefeitura, tá? Então, não tem a ver com ISS se você é uma locadora pura. O que acontece? Muitas locadoras, elas fazem a locação com mão de obra embutida. Então, ela loca, por exemplo, um veículo com motorista. E aí, como loca para a prefeitura faz a retenção do ISS, mesmo sentido que eu falei lá da Receita Federal. A prefeitura ela não vai te pagar um valor para depois você pagar o ISS. Então, ela retém, tá? Mas não confunda, isso daqui não é novidade. Você não vai ser uma locadora pura e tributar ISS a partir de agora. O que vai acontecer é, fornece para a prefeitura, a sua locadora vai ser retido imposto de renda, tá bom? Na alíquota que eu falei, 4,8%. Não, Jean, eu forneço também com mão de obra. Eu loco com motorista, eu loco com operador. Então, a prefeitura ela vai reter o ISS, porque ela já retinha, então isso não é novidade para vocês, tá? Se você fornece para a prefeitura prestação de serviço ou uma alocação com mão de obra, ela já retém, não é novidade, tá? Mas vai passar a reter o imposto de renda também. Jana, eu queria cutucar um pouquinho para ficar bem claro aí na mente dos nossos ouvintes, ou televintes, quem está nos vendo nas telinhas, o seguinte, só para você não confundir, tá? Se você prestar serviço para uma prefeitura, aliás, serviço não, né? Locadora não presta serviço. Se você alugar um carro para a locadora e a prefeitura exigir uma nota fiscal de serviços da mão de obra do motorista ou da mão de obra do operador, ou sei lá o que você está jogando como serviço, você está querendo dizer o seguinte, que isso não é novidade, isso continua sujeito à retenção do ISS, que não tem nada a ver com essa lei. Mas não tem que ser novidade, certo? A prefeitura, se você já fornece, se a locadora ela já fornece mão de obra para a prefeitura ela já faz essa retenção, não é novidade. A novidade é que antes ela somente fazia a retenção do ISS, ela não retia nada federal, a prefeitura e o Estado, é isso? Isso aí. Agora, tanto a prefeitura quanto o Estado vai fazer
a retenção do imposto de renda, tá? Então, na sua nota lá, vai ter retenção de ISS, nesse caso aí que você falou de fornecimento de mão de obra, né? E Sim. do imposto de renda. Entendi. Então, pessoal, acho que deu para captar aí, né? Então, essa instrução normativa, ela está trazendo a retenção federal para que as prefeituras pratiquem contra você, locadora. O ISS, nada muda. Para quem, é lógico, presta serviço. Locadora não presta serviço. Mas nós sabemos que tem órgãos públicos, né, Jean, que obriga a locadora a emitir nota fiscal do motorista. Né? É um tema para um outro bate-papo. Emitiu nota fiscal de serviços, está sujeito à retenção do ISS. Certo? Isso aí. Emitiu com motorista, emitiu nota, não vai ter jeito, tá? A prefeitura ela vai reter o ISS. Ok. E não esqueça, a gente está falando aqui de ISS e federais, tem a retenção do INSS. Não tem nada a ver com o que a gente está falando. Isso aí segue o que você já conhece aí, tá? Jean, agora deixa eu avançar um pouquinho no seguinte. Essa retenção, porque olha só, o que é retenção? Retenção é eu antecipar da locadora, né? O órgão público ele desconta da locadora e depois pega essa retenção e joga para o órgão público. Para a locadora, isso não é um imposto novo, certo? Não, não é imposto novo. A retenção ela é justamente algo que você, locadora, deveria pagar, mas ela cortou o caminho, né? Então, o que acontece? Em vez de pagar para a locadora apurar e pagar para o governo, quem está pagando, quem está transferindo para a locadora já joga direto para o governo, já retém esse valor. Uhum. Tá? Então, como é que vai funcionar? Acho que é interessante a gente passar pelos regimes tributários, né? Como é que vai funcionar em cada regime tributário? Então, o primeiro, que tem bastante dúvida, porque até a gente tem um volume grande de pequenas empresas e médias empresas, é o Simples Nacional. Então, se a sua empresa está no Simples Nacional, como é que vai funcionar essa retenção, Jean? Ela não vai acontecer, tá? Então, quando uma empresa vai fornecer para um ente federativo ou para um estado, município, é feito um cadastro antecipado, tá? Então, sua empresa vai mandar lá a documentação, todas as informações dela, inclusive o regime tributário, dizendo que ela é do Simples Nacional. E aí, quando esse órgão público for fazer o pagamento, ele não vai reter o imposto de renda. Por que ele não vai reter? Justamente porque a empresa do Simples Nacional, ela não tem como compensar esse valor. Então, você hoje no Simples, você coloca lá o seu faturamento e o Simples Nacional simplesmente te dá o DAS, né, o tributo geral lá para a empresa. Então, você não consegue compensar esse valor. Justamente por isso, eles não vão fazer a retenção. Aí nós temos um outro regime tributário, o lucro presumido também, muito conhecido, que a gente cita aqui. Então, o lucro presumido, sim, você faz a apuração do imposto de renda trimestralmente. Então, se eu forneci para um órgão público, esse órgão público, na hora de me pagar, reteve o valor de imposto de renda, na hora que eu apurar o meu lucro presumido, eu vou ter um valor de imposto de renda a pagar e vou abater essa retenção. Então, colocando em valores, só para vocês terem uma noção, né? Eu fui lá e faturei o órgão público. Quanto que ele vai reter para mim? 4,8, 4.800. Se lá na minha apuração do presumido deu 20 mil de imposto de renda a pagar, eu vou abater os 4.800 e pagar somente a diferença, 15.200. Entendeu? Então, essa retenção feita antecipadamente eu não perdi. Eu apenas abati no meu imposto de renda que eu vou pagar lá no trimestre. Tá bom? Ou seja, quem está no 5 não está sujeito. Oi, desculpa? Quem está no 5 não está sujeito à retenção, o resto está. É isso aí, o resto está. Quem está no simples esquece retenção, não vai ter. Agora, Jean, até para partindo para o bate-papo final, bom, se a retenção não influencia em nada, porque depois eu vou compensar com o imposto que eu, locador, ou eu, empresa, vou pagar, essa retenção, está todo mundo chiando, ela me prejudica como empresa, como locadora? Eu tenho
alguma maléfico, não benéfico, aí tem algo ruim? Justamente, pode prejudicar sim, tá? Porque a gente vai entrar no último regime e no que as maiores empresas, né, e grande parte das locadoras estão, que é o lucro real. Então, no lucro Uhum. real, a gente tem duas situações. A, com lucro, né, empresa que realmente deu lucro, onde ela apurou todas as receitas, os custos, despesas e realmente deu lucro, e as que dão prejuízo. E aí, as que dão lucro, ela não tem uma justificativa para ficar triste com a retenção. Por quê? Ela vai dar lucro, ela vai dar imposto de renda a pagar e ela vai compensar esse imposto de renda com a retenção feita pelo órgão. Da mesma forma que eu falei na anterior do lucro presumido. Agora, Jean, a minha empresa atualmente, eu estou em fase de crescimento, estou aqui implantando, renovando frota, estou fazendo algumas coisas e está dando prejuízo. Aí, nesse caso, você realmente tem que ficar triste com essa retenção. Por quê? Como você não está dando lucro, essa retenção ela não tem com que ser compensada. Por quê? Se eu estou no lucro real, quando eu apuro e dá prejuízo, eu não pago o imposto de renda. Tá? Uhum. Então, a retenção ela vai ficar retida com o governo. Por quê? Em algum momento eu vou poder utilizar isso daí? Sim. Só que o governo ele estabelece limites. Ou seja, eu só vou poder utilizar essa retenção, se eu estiver dando prejuízo, quando eu entregar a declaração a declaração anual dessa apuração. Ou seja, vamos colocar em datas para ficar mais fácil para quem está nos acompanhando. Eu sou uma empresa do lucro real, estou dando prejuízo. Fiz uma alocação para o órgão público em janeiro de 2024. Quando que eu vou entregar a declaração anual referente a janeiro de 2024? Em 2025. Ou seja, somente em 2025 é que eu vou conseguir compensar ou restituir, né? A gente chama um processo de compensação ou de restituição, decomp, né? Então, esse valor retido vai ficar com o governo até 2025, Jean? Sim, porque a sua empresa está dando prejuízo e você já não consegue compensar. Jean, eu queria facilitar um pouquinho, talvez a gente tirar um pouquinho essa questão técnica, que eu sei que o pessoal não domina. Porque é difícil mesmo, tá? A gente também tem dificuldade aqui. É o seguinte, você está dizendo que agora, tá, mas eu, como uma locadora, eu sempre sofri a retenção e essa realidade que eu estou no prejuízo sempre teve. Por que que agora, eu que estou no prejuízo, qual é a diferença daqui para frente? Não é a mesma coisa? Não, justamente porque antigamente você recebia. Novamente, vamos colocar em valores para o pessoal entender mesmo. Antigamente você locava para o órgão público 100 mil reais de locação. Quanto que o órgão público transferia para a empresa? 100 mil reais. Certo? Agora ela vai fazer a retenção do imposto de renda. Então ela não Não, vai não, mais mas, transferir 100 mil reais. não, não, peraí. O órgão público, eu sempre tive órgão público, ele sempre reteu. Qual é a diferença agora? Ele sempre reteu. Não, não. Município Certo? estadual? Ah, tá. Então você está querendo dizer o seguinte, que antes, quando o meu cliente era somente órgão público federal, eu sofria essa Federal. retenção. Exato. Quando era estadual e municipal, eu não sofria, mas eu tinha esses clientes na minha base e eles não retinham. Você está querendo dizer que daqui para frente, mais dois carinhas vão descontar o imposto de renda meu? Exatamente. É isso aí. Então, prefeitura e estado, você vai começar a ter também um recebimento menor, né? Porque eles já vão fazer essa retenção. Essa vai ser justamente a diferença para você. Entendi. Então, quer dizer, quem está acumulando retenção sem poder usar e tem dois órgãos novos, vai aumentar esse negócio, então. Vai aumentar o estoque de retenção lá, né? É óbvio, como a gente disse, né? A empresa ela não vai perder. Em algum momento ela vai poder fazer a compensação ou pedir a restituição. A questão é mais esse time, né? Então, eu fiz uma alocação em janeiro de 24 para a prefeitura. Antes eu recebi o valor inteiro. Agora, se minha empresa está dando prejuízo, só vou conseguir ver esse valor lá em 2025. Hum. Nesse sentido, não, a conta não dá mesmo que na mesma, porque eu vou ter um problema de fluxo de caixa, eu vou receber menos, então eu vou ter um fluxo de caixa menor, certo? E vai ser muito difícil eu ver a cor desse dinheiro de volta se eu tiver uma situação de prejuízo, certo? Quando você, em 2025, que foi o caso que eu falei, quando você puder restituir esse valor, você pode compensar com outros impostos, tá? Então, sei lá, se a empresa está dando
prejuízo no imposto de renda e na CS, mas ela dá PIS e COFINS a pagar, Uhum. ela tem INSS de folha, ela vai poder compensar esse valor, tá? Então não é perdido, mas foi como você falou, é fluxo de caixa, né? Eu prefiro estar com dinheiro na minha empresa hoje, receber o valor total, e depois investir na empresa e fazer o que eu preciso agora, do que receber daqui um ano e pouco. Seria mais ou menos eu vou estar pagando um imposto de renda sobre prejuízo. Quando eu falo pagando, para você me entender, você que está nos ouvindo, vão reter de mim. Para nós, como financeiro, como fluxo de caixa, eu estou pagando, está saindo do meu bolso e eu estou em situação de prejuízo. É lógico, o locador vai ficar com prejuízo também todo o tempo, vai morrer. Mas você está dizendo que tem uma parte ruim aí no caixa, né? Justamente, justamente. Porque se eu pudesse optar por isso, né? Eu não, eu quero fazer a retenção ou não, aí eu controlo o meu caixa. Mas não é o caso. Na hora Sim. da prefeitura, ou do estado, ou do órgão federal pagar a locadora, ele já vai falar, não, isso daqui não faz parte de você, isso daqui eu já vou jogar para o governo, tá? Entendi. Você que está nos ouvindo, se quiser fazer uma pergunta, é só escrever aí nos comentários que a gente traz aqui no ar. Jean, tem mais algum ponto que você acha importante? Sim, só destacar também que a prefeitura e o estado, eles vão fazer essa retenção, tá? Então, você que, Jean, eu forneço, mas ainda não me falaram nada, corra atrás, tá? Porque pode dar problema para a sua empresa. Por quê? Como eu disse, o imposto de renda ele vai ser retido na fonte, mas esse valor retido vai ficar nos cofres do estado e do município. Então, isso daí mudou, né? Antigamente, o IR ele era retido somente pelo órgão federal, e aí o órgão federal faz as distribuições para os estados e municípios, né, normalmente. Mas agora não. Então a Prefeitura de São Paulo, ela locou com a sua empresa lá R$ 100.000, ela vai ficar com 4.800, 4,8, que foi a alíquota que a gente falou, mas esses 4,8 já fica no cofre dela. Então, para ela, é muito benefício, entendeu? Então, mesmo que você tenha um cliente órgão público, já não destaquei nada, eles não falaram nada, vou deixar como tá. Não, vá atrás do órgão público para saber como é que eles estão fazendo, tá? Você está querendo dizer, então, que o imposto de renda federal que as prefeituras e estados vão reter, que antes ia lá para a Receita, agora vai ficar no próprio estado. Mas isso você não está falando nada que ISS, tem nada a ver com isso. É o próprio imposto federal que vai ser realocado, redistribuído para esses dois carinhas novos, que é o estado e a prefeitura, seria isso? É exatamente isso. O valor que iria lá para a União fica para o Estado, mas não tem nada a ver com ISS, ICMS. É o valor do imposto de renda que iria para a União, vai ficar no cofre do Estado ou do município, né? Depende de quem a sua locadora está fornecendo a locação. Então, eu acho legal, Jean, até para a gente finalizar o nosso bate-papo, você que está nos ouvindo, eu acho que uma das confusões está aí. Por que o pessoal não faz a confusão com o Estado? Porque está falando Estado, como a locadora não contribui em nenhum momento para o ICMS, então ela ficou caladinha. Mas quando fala em prefeitura, o pessoal está achando que vai ter a retenção dos 15 para a prefeitura e vai ter que pagar para a prefeitura. Não tem nada a ver. Isso daí assustou bastante gente, né? Porque, Jean, eu vi que vai aumentar a arrecadação do município. Não, como que a gente aumenta a arrecadação do município? Pagando o ISS, né? Foi assim que o pessoal pensou. Sim. Não, a decisão do STF é justamente isso. Vai aumentar, mas de que forma? Ele vai reter o imposto de renda federal e vai ficar no cofre do município, por exemplo. Entendi. Acho que sanou as dúvidas, Jean. Era essa a questão primária aí que a gente tinha essa preocupação, né? A gente não vai sanar aqui, vai ficar mal dúvida. Talvez a gente tenha levantado a dúvida. Você que está nos ouvindo, acho que nem sabia dessa polêmica, mas acho que ficou bem pontuado, hein, Jean? Então, na realidade, em questão de alíquota, nada mudou, continua os 4,8, certo? Esqueçam 15%, isso daí não existe. E o ISS? Esquece também, né? Esquece também o que vale a imposto de renda, que é o federal. E o ISS que estão retendo sobre a nota de serviço, aí continua o que está aí. Continua o que já está, exato, não é novidade. Legal. Que mais, Jean? Nós podemos liberar o pessoal aí. Acho que
matamos as duas. Em questão de retenção,